A gente vem para Maceió com a Beatriz Lacerda, que está ao vivo, direto do bairro do Flechal, lá em Bebedouro, e tem mais informações sobre uma reunião, né? Os moradores continuam ainda nessa angústia em relação à situação aí do Flechal, não é isso, Bia? Exatamente, Edson. Olha, desde as 4 horas da tarde está sendo realizada aqui na rua Tobias Barreto, no Flechal de Baixo, uma audiência pública que foi organizada pela Prefeitura de Maceió e também pela Defensoria Pública do Estado, para que os moradores aqui da região do Flechal de Baixo e também de cima possam fazer as suas queixas. São pessoas que moram nessa região limite com a área de desocupação. Muitas famílias saíram daqui, muitas casas foram desocupadas no Flechal de Baixo, mas outras ainda continuam. Tem muitas famílias morando aqui, aproximadamente 812 imóveis. A questão é que essas pessoas vivem hoje uma situação de isolamento social, uma vez que essa região aqui do Flechal não tem mais muitas escolas, pontos comerciais, como por exemplo farmácia, supermercado, padaria, não tem toda uma estrutura que é necessária para que as pessoas tenham qualidade de vida. Então, diante desse cenário, a Prefeitura e a Defensoria Pública estão desde cedo ouvindo muitos moradores e, olha, tem tido momentos de muito calor aqui, intensos, momentos calorosos, porque as pessoas estão falando no microfone ali e lá no palco estão defensores públicos, vereadores, representantes da OAB e da Prefeitura de Maceió, ouvindo, né, o relato das pessoas que têm, inclusive, muitos problemas, como, por exemplo, depressão, já que perderam aí parentes, amigos que viviam próximos e hoje se sentem isolados. A maioria quer mesmo é sair daqui. Eles também querem ser indenizados pela Braskem. Mas antes desse processo acontecer, é preciso que essa escuta aconteça. Ouvimos hoje à tarde o líder comunitário, o Antônio Domingos, que deu mais um pouquinho detalhes desse sentimento da população. No levantamento conjunto com a Defesa Civil, a gente fez os cálculos de 812 moradias. Se você somar por residência, vai dar 3 pessoas por residência. Vai dar de 2.500 a 3.000 pessoas que ainda residem aqui no Flechal de Baixo, Flechal de Cima e Quebrada. Fiz também uma baixa-assinada de 550 assinaturas. Levei para o Ministério Público Federal, está tudo lá. E até hoje ninguém deram nenhum respaldo para a gente. Mandaram um antropólogo, fizeram um levantamento aqui com os moradores também. O antropólogo também, até hoje, ninguém sabe desse... Vocês se sentem esquecidos? Sim, nós estamos isolados e ilhados, no momento, as duas coisas, né? Porque aqui a gente aqui não tem mais nada. Então, o que a gente está ouvindo por aí é que a Braskem quer revitalizar o Flechal de Cima e de Baixo. Revitalizar o quê? Que eu nunca vi até hoje revitalizar 2 pedaços de rua. Então, quem é que quer vir com a sua empresa se instalar aqui no bairro de Bebedouro? Porque o bairro de Bebedouro mais não existe mais, tá? Então só existe esses 2 pedaços de rua. É isso que a gente quer, essa audiência pública, foi para isso o intuito da gente cobrar das autoridades, da Defesa Civil, para a gente ser incluso no mapa. Vocês viram aí, então, o sentimento resumido, né, da maioria dos moradores aqui do Flechal de Baixo, também Flechal de Cima, pessoas que se sentem muito prejudicadas com esse isolamento, que inclusive foi descrito num relatório produzido pela Defesa Civil do Estado de Alagoas no ano passado. Um relatório que foi apresentado, inclusive, no mês de abril e deu até estatística, viu, Edson, dessa redução. Por exemplo, de escolas, a Defesa Civil aqui de Maceió identificou que houve uma redução de 60%. Do setor de comércio e serviços, a redução foi de 41%. E também até as igrejas, houve aí uma redução de 26% no número de igrejas que atendiam aqui os moradores dessa comunidade. Então, diante desses índices, desse relatório, cada vez mais a Defesa Civil tem respaldo, né, para cobrar da Braskem a indenização para esses moradores que não querem a revitalização do bairro, mas sim indenização. Eles também querem sair daqui, consideram que ficaram para trás e que não há mais possibilidade de continuar vivendo aqui no Flechal de Baixo. Quem falou sobre esse assunto, quem está intermediando essa conversa, né, toda essa escuta, é a Prefeitura de Maceió, que está hoje com representantes aqui de várias secretarias. Mas quem está falando, concentrando esse assunto, é o Rony Mota, que é coordenador do Gabinete de Gestão Integrada de Afundamento dos Bairros. Vamos ouvir o que ele falou. Para essa rodada de conversas, tendo em vista o fator do ilhamento socioeconômico aqui,
nos bairros dos flechais e conversar, extrair o máximo que essa população está desejando aqui para o seu ambiente, para o seu local de convívio e que daqui a gente tire políticas públicas ou então propostas de realocação, de requalificação do bairro. Então tudo isso nós teremos aqui na segunda rodada de conversa com o pessoal dos Flechal de Cima, Flechal de Baixo e das Quebradas. Como é que foi a primeira e no que resultou? A primeira foi uma rodada integral com todo mundo que faz parte do programa, do mapa de risco da Braskem. Então, foi uma reunião muito produtiva. Nós tivemos vários encaminhamentos que saímos de lá e grande queixa da população com relação às indenizações, o cronograma de pagamento. E a partir de então, a Prefeitura, juntamente com os seus órgãos, juntamente com a própria Braskem, ela vem adiantando isso daí, aumentando esse cronograma e tentando articular para que isso seja o mais rápido possível sanado. No primeiro, alguns moradores que deixaram as áreas reclamaram do valor das indenizações. Isso foi revisto? Ou são indenizações na comunidade, do que se fazer com a saída dos estabelecimentos? Um dos grandes questionamentos foi com relação ao valor. O que a Prefeitura fez desde então? Ela fez um termo de cooperação com o CREA, e esse termo de cooperação ele visa a fazer esses laudos, para fazer esses comparativos de realidade dos valores da proposta e tentar essa articulação com a empresa Braskem. Nós sabemos que toda essa pactuação ela foi feita e é fruto do termo de acordo que é firmado lá no Ministério Público Federal, dentro da ação dos moradores. A Prefeitura vem, de fato, ajudar nessa proposta dos moradores. Quantas pessoas ainda vivem nessa região, né? Flechal de Cima e da Quebrada, e hoje qual é a maior queixa? Não, a maior queixa é a saída de vários equipamentos públicos, por isso que a Prefeitura trouxe todo o seu staff, todas as suas secretarias para discutir e ouvir da questão da Prefeitura que nós podemos fazer, mas também vários comerciantes aqui. A Defesa Civil ela fez em maio de 2021 um relatório que ela detectou aqui nessa região um ilhamento socioeconômico. E nesse ilhamento socioeconômico foi detectado que várias relações interpessoais elas estavam rompidas e também de negócio e de estabelecimento. Então nós estamos retomando essa conversa com eles, ver o que é que eles podem continuar ou não continuar aqui nessa região. Se eles preferem uma requalificação aqui do bairro ou então uma realocação definitiva para outro local. A gente está acompanhando aqui, né, o prosseguimento da audiência pública. Quem falou agora há pouco foi o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Alagoas. Ele acaba de dizer que a OAB vai criar uma comissão específica para representar os moradores aqui dessas áreas afetadas e que não estão tendo a sua demanda atendida até agora pela empresa. Ele disse que vai ouvir os moradores, vai saber qual é a queixa, qual é a dor dessas pessoas, para levar isso a cabo junto à Defensoria Pública, que já tem feito muitas cobranças à Braskem nesse sentido. E olha só, tem uma outra informação. Algumas pessoas aqui que não tiveram nenhum direito à indenização de realocação das casas, disseram agora à tarde que têm percebido o aparecimento também de rachaduras nos seus imóveis desde 2019 e em 2020. Dizem que, mesmo assim, vivem com medo, mas que não tem qualquer sinal de que seriam incluídas no mapa de realocação, o que preocupa também os moradores. Já é uma denúncia. Agora a gente vai ouvir o defensor público geral de Alagoas, o Carlos Eduardo Monteiro, que disse que quem tem que se responsabilizar por indenizar as famílias ou até mesmo por revitalizar o bairro, qualquer que seja a decisão final, é a Braskem. Vamos ouvir o defensor público. Algumas pessoas já procuraram a Defensoria Pública, já realizamos algumas reuniões com algumas lideranças dos bairros e alguns moradores, e a maioria da população que nos tem procurado tem a intenção de realocação. Mas sabemos também que esse não é o desejo de todos. Tem algumas pessoas que querem a revitalização do bairro. Então, o objetivo da audiência pública é justamente isso, saber qual é a intenção das pessoas, qual é o interesse deles, para que possamos defender o interesse deles, junto administrativamente, junto à mineradora que causou todo esse problema, a Braskem, bem como, eventualmente, judicialmente, caso seja necessário. Toda a responsabilidade nós atribuímos à Braskem.
Então, inclusive, lamentamos a ausência dela hoje aqui na audiência pública, porque ela será a grande responsável e deve ser, tem que ser a instituição que deve ouvir a população. Se houver uma revitalização, cabe a eles esse custeamento? Sim, como eles são os causadores do problema, então eles serão os únicos responsáveis por arcar com todo o custo de eventual revitalização ou realocação. Então é isso, a audiência pública segue até às 10 horas da noite. Essa é a segunda audiência pública realizada pela Prefeitura de Maceió e dessa vez com a participação da Defensoria Pública, tendo momentos muito acalorados desde a tarde. Tem um número considerável de pessoas aqui, mais de 150 pessoas que estão atentamente acompanhando essa escuta, essa conversa, para daqui sair algum resultado. Pelo visto, o que eles estão entendendo é que as pessoas que hoje ainda vivem aqui, Edson, não querem mais permanecer no Flechal de Baixo nem de cima. Elas também querem ser incluídas nesse mapa de realocação, receberem suas indenizações e tocarem a vida longe desse bairro que para elas já perdeu o sentido, uma vez que não tem mais nenhuma convivência e nenhum desenvolvimento socioeconômico mais nessa região. A gente continua acompanhando. Perfeito, Bia. Que de fato a audiência seja produtiva e não apenas palco político, né? A gente espera que de fato dê resultados. Os moradores aí já aguardam há muito tempo essa situação, que a Defensoria possa levar esse pedido desses moradores também, né, para as outras instâncias, porque a gente tem o Ministério Público Federal, que também precisam entrar, né, nessa negociação, porque só após isso é que essa área vai ser ou não incluída no mapa exatamente já atendido na região aí por conta da instabilidade do solo, tá? Vamos aguardar e esperar que essa audiência, de fato, tenha resultados. Obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade. Em nota, a Braskem informou que está em diálogo com as autoridades para buscar uma solução conjunta que atenda à necessidade da comunidade do entorno do mapa de desocupação e monitoramento definido pela Defesa Civil de Maceió. Esse atendimento vai ser por meio de iniciativas nas áreas social, econômica e urbanística. Empresas especializadas e nomeadas no acordo socioambiental firmado em dezembro de 2020 estão já realizando, segundo a Braskem, os diagnósticos nas áreas de entorno do mapa para compreender as alterações nas dinâmicas sociais e de mobilidade e assim sugerir propostas de ações a partir das escutas da comunidade. Essa é a informação da Braskem, tá? A gente continua exatamente ao lado da população e aguardando que, de fato, essa população seja ouvida. É muito difícil você estar morando numa região que tinha tudo, porque aí na região do Flechal de Baixo, Flechal de Cima, é imediatamente próximo ali àquela região de Bebedouro, onde tinha inúmeros supermercados, né, um comércio muito forte, a estação de trem funcionando muito forte também naquela região. Então você tinha toda uma infraestrutura nesses bairros. E a partir do momento que, a partir dali, né, de Bebedouro, toda aquela região foi desocupada, todo esse comércio desapareceu, além da questão da insegurança e da incerteza também. Você está do lado do problema. Será que o problema vai vir até a minha rua? Né? Essa pergunta sempre é dos moradores, sempre existe nos moradores. Tem a questão do isolamento social. Por mais iniciativas que se tenha, é difícil você convencer um comerciante a voltar para uma região que ainda não se sabe se está ou não, ou se no futuro vai voltar a estar numa área de desocupação. É difícil, uma situação muito delicada. De fato, vamos continuar acompanhando.